nosso escritor e sociólogo Umba Guiar, da que já faz algum tempo, terminando um dos seus cursos, e é uma das pessoas que encontra-se preocupado com a situação política e económica existente atualmente no seu país. Senhor Umba Guiar, o que é que acha da crise política existente agora em São Tomé? Bem, quer dizer, é uma crise anunciada. Nós já sabíamos que essa crise iria surgir. Aliás, tendo em conta que o sistema político em que São Tomé está, que é um sistema em que permite haver com frequência minorias, ou seja, não haverá maiorias absolutas, e isso provoca, consequentemente, um parlamento frágil e um governo minoritário de coligação. Isso provoca facilmente a queda do governo. Mas eu creio que quando da queda do último governo, quando se convocou o Patrício Trovoada a ser primeiro-ministro, eu já sabia que esse governo, se não sabia, acho estranho, porque deve ter conselheiros para aconselhar nesse aspecto. Ele já sabia, tanto ele como o Frederico Menezes já sabiam que era um governo para cair. Eu só não esperava que fosse já tão pouco tempo, mas ele já sabia que era um governo para cair. Por quê? Um governo para cair porque, primeiro, já é difícil formar um governo de coligação com duas forças políticas. Tínhamos o MDFM-PCD, né, que já era difícil, e acrescentou-se mais uma força política, que é o ADI, que não tinha nada a ver com a antiga coligação que é a MDFM e o PCD. Ora, o que eu penso que é a coligação minoritária do Patrício Trovoada. É logo o Patrício Trovoada que é aceito como primeiro-ministro. E as pessoas do PCD e as pessoas do MDFM ficaram certamente muito revoltadas. O MLSTP conseguiu observar isso muito facilmente. Isso é uma coisa que estava à vista. Aliás, toda a gente sabia que quem fosse para esse governo tinha uma curta duração no poder, né? O MLSTP, como sabia desse mal-estar, que é um mal-estar que eu penso que é muito forjado nas bases, porque foi retirado uma das coisas essenciais que levou o PCD à vitória nas eleições, e tiraram simplesmente o ministro, penso que era o ministro da Infraestrutura, o Delfim Neves, exatamente. Ora, quando se tira um homem exatamente meteu-os no poder, né, que é um homem que com certeza ficou completamente insatisfeito, mas que tem muito poder nas bases, ele mexe com as bases. Quer dizer, portanto, o MLSTP sabia dessa situação, sabia da sua insatisfação e sabia do poder que ele tem nas bases, e aproveitou-se disso, colocou uma moção de censura. E colocando uma moção de censura, claro que o Delfim Neves tem os seus apoiantes que estão zangados contra essa situação. Portanto, não é uma traição que não sabia que a qualquer momento pudesse acontecer. O Patrício sabia, o Presidente da República sabia que isso podia acontecer. O que eu só lamento é que essas coisas só acontecem normalmente em São Tomé. Essas coisas só acontecem quando o Presidente da República não está no país. Exatamente. O que revela que nós temos políticos medrosos, as pessoas que não são capazes de enfrentar, de levantar a cabeça e assumir as suas posições e as suas vontades. Portanto, esperam sempre que o Presidente da República esteja fora. Já aconteceu assim ao quando do golpe de Estado, que o Frederico Menezes veio com o Bajanjo de mão levantada, como quem diz, olha, cuidado comigo porque eu tenho um grande presidente entre partidas, tenho um presidente poderoso de uma grande potência africana, e se vocês meterem comigo, levam com ele. Portanto, e conseguiu serenar os ânimos. Mas, claro e evidente, que os políticos não conseguiam fazer isso se o presidente estivesse lá. Em todo caso, essa é uma crise anunciada, portanto não há nada a fazer, já sabia que isso ia acontecer. Bem, outra questão, já baseado nisso, que o senhor Umba, qual é o conselho que o senhor Umba achava melhor então para a resolução ou para a apaziguação dessa crise
que aflige agora o nosso arquipélago? Essa crise é uma crise que mantendo o nosso sistema de eleição, o nosso sistema que existe, que é o parlamentarismo, né? Esse sistema vai provocar sempre, vai fazer com que sempre haja, nenhum dos partidos consigam maiorias absolutas, né? E, portanto, uma eleição antecipada, supostamente, um dos partidos seria a maioria absoluta e ia ter que haver mais uma coligação. Certamente quer dizer o quê? Está do lado da eleição antecipada, ou apoia a eleição antecipada, ou condena a ideia de uma eleição antecipada? Eu acho que a ideia de uma eleição antecipada é o que seria mais coerente. Quando cai um governo, eleições antecipadas é lógico que se devia convocar. Mas isto não é uma garantia de estabilidade política, que é o que todo mundo fala. Neste momento, as pessoas querem estabilidade política, mas parece que é de consenso da população e dos partidos não querem eleições antecipadas. Muito bem. Não, acham que vai piorar a situação de crise econômica em que se encontra o país. Mas a única forma, nesse momento, de não haver crise econômica, também é muito temporária. Por quê? Porque eu penso que a única forma de não haver crise, ou seja, não haver mais queda de governo, pelo menos até a eleição de terminar o mandato do Presidente da República, é o próprio Presidente da República fazer um governo de iniciativa presidencial ou de salvação nacional. Acha que o país tem condições financeiras não só para sustentar uma nova eleição antecipada? O país não tem. Mas os políticos que querem fazer as eleições têm. Eles arranjam, eles procuram. Se quiserem fazer eleições antecipadas, eles procuram. Mas o meu problema não está nas eleições, o meu problema está na estabilidade política, que o que eu discuto normalmente é a estabilidade política. O que fazer para termos uma estabilidade política em Santo Tomé? Porque com a estabilidade política, ainda que o país avance a passos de tartaruga, como costuma dizer, vai avançando. Ainda que haja muita corrupção, o país vai avançando. Agora, quando entramos em crise, quando não há estabilidade política, o país economicamente vai abaixo. Né? E o que estamos à procura agora é uma estabilidade política. Não estamos à procura de outra coisa a não ser isso. E a única forma, neste momento, que o Fradique pode ter de encontrar a única solução que ele tem neste momento para ter estabilidade, pelo menos no seu mandato, até o final do seu mandato, é convocar um governo de iniciativa presidencial que ele vai aguentar, que é um governo que ele vai poder controlar, né? Ele vai aguentar no governo até o final do seu mandato e aí, quando ele tiver que sair, convocar as eleições antecipadas, as eleições presidenciais e aí o problema já passa para um outro presidente. Bem, nesse caso, imaginemos que o Sr. Lumba, vamos supor que é o conselheiro do Sr. Presidente da República, nesta situação, o que é que aconselhava? Qual é o conselho que daria à Sua Excelência, Sr. Presidente da República, nesse momento? Eu aconselharia a convocar as eleições antecipadas. Porque, embora não seja essas eleições antecipadas, embora não sejam uma garantia de estabilidade, ele ainda tem um poder muito influente, porque é no partido MDFM, que é um partido criado por ele, não é? Ou da sua inspiração. Eu aconselho ao Fradique Menezes a assumir que aquele partido é da sua inspiração, ou seja, é um partido dele, assumir dominar aquele partido, porque depois vai haver certamente não haverá maioria absoluta, mas ele dominando o partido, um partido como o MDFM, e fazendo coligação com outro partido, né, ele poderá impedir que haja instabilidade política a nível governamental. Ele poderá futuramente impedir isso. Porque ele simplesmente não deixou, ele criou o MDFM, ou inspirou a criação, e depois afastou-se. Sem mais nada, queria agradecer ao Sr. Dr. Lumba Aguiar esse pouco tempo que teve para exprimir, dar a sua ideia. Eu queria só ressalvar duas coisas que eu acho importantes. Neste momento, é preciso prestarmos atenção nas pessoas que estão à frente dos partidos.
e damos uma certa atenção a essas pessoas, porque são essas pessoas que criam estabilidade, não criamos ilusões. Quem cria estabilidade no PCD é certamente Delfim Neves, que domina a massa, que domina a população. No MLSTP, neste momento, se calhar, é o Rafael Branco, que tem estado a portar-se muito bem, apesar de muita gente não pode poder vir, não está de acordo comigo. Eu penso que tem estado a portar muito bem. Porque ele, como sabia que esse governo de ação não ia resultar, ele nunca se meteu ali. Portanto, deixou o governo aí tornar e foram caindo, caiu um, caiu outro. Né? Desde o momento que o Fradique, na primeira legislatura que o Fradique entrou, que deixou cair o governo na altura do Guilherme Posse da Costa, o Rafael Branco decidiu não entrar. E está-se a portar muito bem. Neste caso, não é contando, neste caso, qual é o partido então que o senhor acha que estaria em melhores condições? Pronto, no seu ponto de vista, que acha que tem uma estrutura mais sólida e mais capacitada para poder... Neste momento não há sombras de dúvida que, aparentemente, o partido mais equilibrado, mais estável, tem se revelado MLSTP. MLSTP é o partido que tem se revelado mais estável. O MDFM tem as suas confusões, que a gente já sabe, com a intervenção do Fradique, que quer, mas não quer ser o dominador daquele partido. Temos o ADI, que é um partido fragilizado a partir do momento que o Patrício Trovoada entrou e caiu da forma como caiu, e aquela confusão do petróleo ou da gasolina que foi buscar e não sei o que, aquela coisa, uma coisa aqui mal esclarecida. O povo apercebe-se dessas coisas. Depois temos dentro ainda do ADI, há certas divisões. Não esqueçamos que uma das pessoas que concorreu à presidência ou à direção máxima do ADI é agora um dos ministros do Patrício Trovoada. Portanto, ajuntaram para estar no governo. Não percebo bem se dentro do partido não se entendiam bem. Portanto, acho um bocado estranho. Portanto, o MLSTP, desde que elegeu o Rafael Branco, tem estado estável. E muitas forças nas bases, tem muitas pessoas que estavam contra ele, têm estado agora a se juntar e a fazer um trabalho mútuo com o Rafael Branco, e ele tem feito umas reformas bastante interessantes, embora não o suficiente, porque ainda não sabemos, por exemplo, qual é a ideologia do MLSTP. Não sabemos se o MLSTP é um partido da esquerda ou um partido da direita, mais radicais, mais nacionalistas, mais que lutam... Esse é o ponto de vista do partido. Não, em geral, nós temos uma divisão que é uma divisão ideológica. Portanto, nós não conhecemos qual é a ideologia, por exemplo, do PD, do ADI. Sabemos que, quer dizer, se calhar o Miguel Trovoada é um democrata, né? Que entrou na democracia, portanto, o ADI é um partido social-democrata, será? Quer dizer, essas perguntas precisam ser feitas. Por isso é que não temos políticos convictos em Santo Tomé, porque não defendem uma ideologia. Podem fazer uma coligação com a ADI, com o PCD, com o MLSTP, tanto o Patrício Trovoada pode exigir uma coligação com o MLSTP, como pode exigir com o PCD, ou o MDFM, que é um partido que diz liberal. Né? Por que diz liberal? Qual é a sua ideologia política? Quer dizer, a gente conhece, a gente não conhece. Quer dizer, eu sou um social-democrata, portanto, eu sou uma pessoa de centro-esquerda, né? Portanto, quer dizer, da esquerda, mais ou menos da esquerda. Portanto, é preciso saber o que cada um representa ali, não é? Pois é. Ok, senhor Turumba, muito obrigado por esse tempo que teve de poder nos dar uma ideia daquilo que pensa sobre a situação política agora. Sim, o tempo é curto, né? O tempo é curto, mas esperemos brevemente voltar a ter mais informações. Eu estarei disponível para dar a minha opinião, a minha humilde opinião, porque embora um bocado com algum defeito, porque eu não estou no país, não é? Mas eu tenho acompanhado a campanha e penso que estou dentro da situação. Ok, muito obrigado a todos.